Uma alimentação adequada significa não expor o corpo àquilo que ele não precisa. Olá, meu nome é Flávio Passos e eu sou um especialista em nutrição e gastronomia saudável. O que são suplementos? São nutrientes condensados, né, que dão para o corpo uma capacidade imune superior em vários aspectos, né? O que difere uma planta bonita, tonificada com sistema imune de uma planta fraca com as folhas amareladas que sucumbe a qualquer praga? Basicamente, é a riqueza do solo. Quanto mais rico o solo, mais ele tem para oferecer para a planta. E aí a planta, com abundância de matéria-prima, com prosperidade nutricional, ela se faz mais bonita, mais viçosa, mais forte, mais protegida, né? A mesma coisa é o corpo humano. Quando o corpo tem acesso a tudo que ele precisa, o corpo floresce naquilo que ele tem de melhor. Beleza, saúde, imunidade, longevidade, né? Conforto em habitar o próprio corpo. As pessoas não têm naquilo que elas comem normalmente tudo que o corpo precisa. Faltam sais minerais, faltam determinadas vitaminas. Às vezes a pessoa não tem acesso a um tipo de proteína que o corpo dela consegue quebrar para que aquilo seja assimilado, né? Tem diversas possibilidades de a pessoa não estar recebendo tudo que o corpo precisa. Então os suplementos ajudam muito com tudo isso. É claro que, como tudo, qualidade faz a diferença. Não basta um suplemento sintético feito a partir de petroquímicos, que é o comum, que é o que você pode encontrar numa farmácia comum sendo vendido como polivitamínico ou multivitamínico, né? Você precisa encontrar suplementos que são feitos a partir de extratos de alimento. O nutriente ele é removido do alimento e condensado. Ele não é sintetizado a partir da química do petróleo. Tem uma diferença grande, né? O sal mineral é um sal mineral orgânico que foi extraído de um alimento. Não é um pedaço de pedra moída. Porque você não pode suprir a necessidade de ferro do seu corpo chupando um prego, por exemplo. Você tem que obter o ferro orgânico que foi assimilado pelo reino vegetal, né? A raiz da planta quebra aquilo do reino mineral e aí a planta tem esse ferro para te oferecer. Ou o animal que comeu essa planta, né? Porque o que faz a ponte entre o reino mineral e o reino animal é o reino vegetal. Você não pode comer uma pedra, mas a planta pode. E a planta transmite os nutrientes para você, né? Então a qualidade faz a diferença, você saber de onde está vindo o seu suplemento, né? Como aquilo foi escolhido. Tem um médico bem sábio que diz que hoje em dia ou você tem um armário de medicamentos ou você tem um armário de suplementos, né? Que diz basicamente, ou você foca a sua atenção, o seu cuidado em remediar as doenças ou em preveni-las. E eu ainda acredito que a sabedoria de que é mais fácil prevenir do que remediar, ela vale até os dias de hoje. Todos os estudos nos apontam que o nosso metabolismo ele foi sendo lapidado a partir das escolhas de alimentos que haviam disponível no meio silvestre, no meio selvagem, pré-agricultura e, com certeza, muito antes da industrialização, né? Então, o que havia para comer nessa época? Caça, pesca, plantas selvagens, né? E raízes, cogumelos, frutas silvestres, alimentos que a agricultura ainda não tinha modificado. O que não havia para comer nessa época? Cereais, porque não tem campos de cereais crescendo na natureza intocada. Não havia alimentos altamente glicêmicos, ou seja, havia pouco açúcar disponível. Os alimentos, mesmo as frutas silvestres, até hoje, toda vez que você vai encontrar uma fruta silvestre, você vai perceber as seguintes características. 1. Pouco doce, são mais azedinhas. 2. Muita fibra. Ou 3. Muito óleo. As frutas silvestres são mais azedas, são pouco doces, são mais fibrosas ou são oleaginosas, como é o caso do açaí, por exemplo. Então, também não havia no meio natural, né, humano, disponível ao humano, os óleos industriais, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola e tudo isso que hoje as pesquisas apontam que são alimentos inadequados para a saúde humana. Então, qual que é o grande insight da dieta paleolítica? É essa questão da proporção dos nutrientes,
né? É você comer mais proteína e gordura, absorver mais nutrição a partir de gordura do que de carboidrato, né? Esse é o primeiro insight. E eu sinto que isso é absolutamente verdadeiro, né? Eu pratico isso, me sinto muito bem. Minha saúde é outra, depois que eu comecei a implementar isso na minha vida. 2. Reduzir cereais na dieta, sobretudo os cereais ofensivos, e o número 1 é o trigo. Com certeza, quanto menos cereal você come, menos problema o seu aparato digestivo vai manifestar, suas mucosas vão deixar de reclamar se você tem uma tendência a isso, sobretudo, né? Eu acho que vale um experimento para quem nunca fez, ficar 30 dias sem glúten, sem trigo, sem centeio, sem cevada, sobretudo. E realmente é algo que também muitas pessoas se espantam com a diferença de qualidade de vida. Seria o segundo insight da dieta paleolítica. Terceiro insight, evitar óleos de origem vegetal industrializados, né? Milho, soja, canola, girassol, amendoim e outros. E preferir os óleos e as gorduras benéficas para a saúde, que são oliva, coco, palma ou os óleos de origem animal, a manteiga, por exemplo. Queijos de boa procedência também, né? Embora a dieta paleolítica não considere muito bem os queijos, eu já vi versões elaboradas que consideram que os queijos maturados são muito benéficos e adaptados ao aparelho digestivo, né? Tal como, por exemplo, é o caso do parmesão, que não tem lactose, porque a lactose é digerida por bactérias. O principal da dieta paleolítica é o mesmo de qualquer dieta saudável, que é evitar produto industrializado, evitar comida falsa, evitar alimento sintético, evitar lamen, macarrão hidrogenado, bolacha recheada, refrigerante, essas coisas que não são comida. Você vai dar para o seu corpo uma coisa que não é comida, que não é alimento, que não é nutrição, você vai criar um problema para o seu corpo. O seu corpo vai ter que lidar com esse problema a cada escolha que você faz. Isso vira uma infinidade de sintomas, desde excesso de peso, até diabetes, até doenças neurológicas, mas sobretudo significa e se traduz em uma redução na sua capacidade de aproveitar a vida, de desfrutar da beleza de viver, né? De desfrutar, de ter conforto no seu corpo, de não adoecer, de ter energia para praticar o que você quiser, né? Comer uma dieta de alimentos verdadeiros deveria ser o foco de qualquer um que quer viver bem nessa terra. Eu diria que para quem quer comer bem no estilo de vida moderno, dedique-se um pouco a estudar, faça alguns cursos, busque a informação no lugar certo e logo você vai ver que com pequenas alterações naquilo que você já pratica e com a introdução, com o enriquecimento da sua dieta, você cria um sistema em que você fica absolutamente saciado nas necessidades do seu corpo e por conseguinte não tem vontade de comer aquilo que não faz bem. Você não é atraído por porcarias alimentares, né? O seu corpo passa a desejar e a pedir aquilo que faz bem para ele. Eu gasto 10 minutos para fazer uma refeição no máximo, pouco tempo, eu me alimento muito bem e eu tô aqui com meus 32 anos, me sinto com 18 fisicamente.